Graça e paz, queridos. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé. Nós vamos neste momento dar início ao nosso culto de adoração. Viemos exaltar o nome do Senhor. E esse momento é nosso com Ele. Então não permita que coisas contrárias te distraiam. Use esse momento para a tua perfeita adoração. Ofereça ao Senhor o que você tem de melhor. Ofereça ao Senhor o que Ele espera receber. Eu convido você para ler comigo Isaías 42, do verso 1 ao 3. Isaías 42, do 1 ao 3. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Amém? Graças a Deus, um chamado do amor de Deus sobre as nossas vidas. Um chamado poderoso dessa graça que nos resgata. A palavra diz que Ele não vai esmagar a cana trilhada, não vai quebrar a cana trilhada. O que é uma cana trilhada? É a cana que o vento deitou, que alguém esbarrou e quebrou e que está no chão, está pisada, está moída, mas ainda está na raiz. A palavra vem dizer que Ele vai restaurar essa cana. Ele vê valor e força de trabalho. Ele vê vida e traz restauração. E o pavio que fumega, aquele que o combustível já está zerado, aquele que as circunstâncias da vida roubou as forças, ele não apagará o pavio que fumega. Traz restauração, traz renovo, bota em pé de novo. Todo mundo vai dizer que não serve mais para nada, mas ele diz que serve. Todo mundo vai dizer que não tem função, mas ele diz que tem. E ele diz que tem porque ele traz restauração. E nessa noite esse mesmo Deus passeia no nosso meio. Toca na nossa alma, restaura a nossa fé. Nos põe em pé mais uma vez para adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus nos vê nessa hora por iguais. Nos contempla com olho de igualdade. Não há superior nem inferior, não há mais santo nem menos santo, todos. A palavra vem nos alertar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Ele veio nos reenxertar, nos achou, nos amou e nos encontrou assim, ó, cana quebrada, pavio fumegante, mas nos achou, nos redimiu, nos amou, nos restaurou, nos perdoou, nos deu lugar de excelência. Deus abençoe tua vida nessa noite, meu amado, minha amada. Que nessa noite o Espírito Santo te visite com renovo, com convicção, com certeza. Essa experiência magnífica que Deus traz na vida do ser humano com o Espírito Santo nessa noite, que se concretize na tua vida. E que você saiba que Ele espera algo de você. Ele espera algo de nós. Ele espera o nosso louvor, a nossa adoração, a única coisa que temos para oferecer ao Senhor. Que mais além disso nós teríamos? O que mais há em nós que não seja Ele que já nos deu? Então nessa noite se entregue, deixa o Espírito Santo te tocar. Derrama a tua alma, tira os pensamentos que roubam a tua ligação com Deus. Arranca isso da tua vida e seja você e Deus num só pensamento, numa só adoração. Amém? Curve a sua cabeça, querido Deus e amado Pai. Esse lugar é teu, Senhor. O lugar é teu e o momento é para o Senhor. Pai, vem sobre nós neste lugar. Cobre-nos com tua graça poderosa, o favor imerecido que nos alcançou. Em nome de Jesus, nessa noite, vem nesse altar, meu Deus, tocando, enchendo cada vaso com a tua presença. Sem o Senhor, meu Deus, nada sai. Sem o Senhor não funciona. Sem o Senhor não dá certo. Porque quando o Senhor põe a mão, Deus, o inferno cai. As circunstâncias mudam. Deus, toda a treva bate em retirada. Quando o Senhor está no lugar, meu Deus, há coisas magníficas acontecendo. Quando o Senhor está na casa, há milagres, a vida, a ressurreição.
Quando o Senhor está na casa, resgate. E nós nos colocamos nessa noite, ó Deus, como instrumentos poderosos para o Senhor usar. Usa-nos segundo a tua vontade, ó Deus. Tira de nós toda amargura. Tira de nós todo o azedume. Tudo que nos separa, que nos divide nessa noite, cai por terra. Porque nós somos um em ti. Somos um na tua presença. Espírito Santo, tome o primeiro lugar. Porque a adoração é para ti. O louvor é para ti. Nossa entrega é para o Senhor. Receba, ó Deus. Receba nosso louvor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vou chamar aqui nosso pastor Eduardo. Amém. Ele vai nos conduzir na palavra nessa noite. Que Deus possa usar o seu servo de forma poderosa. Que fale conosco segundo a sua vontade. E que possa usá-lo como vaso, como instrumento. Instrumento bem afinado. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você pode ficar de pé, estender suas mãos para cá. Vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te apresentamos o teu Filho, que nesse momento, Deus, vai ser usado para nos conduzir na palavra. Pai, que em nome de Jesus o teu Santo Espírito possa nessa noite tocá-lo profundamente, falar com o teu povo, Deus, de acordo com tua vontade. Vem no meio da tua igreja, Deus, abre o nosso coração, toca as nossas vidas, fala conosco, Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Usa o teu servo como instrumento bem afinado, Senhor, ao teu querer. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Hoje nós tivemos o prazer de estarmos reunidos pela manhã, entendendo que Deus já transmitiu uma palavra abençoada pela manhã. E em classe também foi assim algo extraordinário. Hoje foi a primeira vez que eu vivi a sensação de somente dar o nome do tema da lição e ali todos participarem com os seus testemunhos. E eu louvei a Deus, né, porque cada um trazendo aquilo que já havia vivido. E eu quero aqui nessa noite inteirar a respeito disso. Será que vale a pena ser fiel? Isso é uma questão, né, de posicionamento, uma questão realmente de caráter, uma questão de um diferencial que nós precisamos termos e vivermos. É algo totalmente diferente do que aquilo que o mundo vive. Nós somos diferentes desse mundo verdadeiramente. Estamos nele, mas só de passagem, amém? Só de passagem. Isso tudo vai passar e alcançaremos o objetivo principal, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 5. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 11. Amém? Quem quiser abrir a Bíblia pode ficar à vontade. Atos, capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Diz assim, ó: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.
E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Ó Deus, eu quero lhe agradecer, Senhor, por este momento, por esta liberdade, por esta comunhão, por este momento de assembleia que nós estamos vivendo aqui nesta noite. Te agradecer porque a tua palavra foi aberta, a tua palavra foi lida, e, Senhor, o mensageiro, ele não precisa aparecer. Então, Senhor, eu lhe peço pela minha vida, que diminua eu e que cresça o Senhor. E fale, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Mas eu quero falar um pouco, primeiramente, do livro de Atos. O livro de Atos é o único livro que tem no Novo Testamento. O Novo Testamento você pode dividir ele em 4 ou em 5 partes. Por exemplo, nós temos aí os 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são sinóticos, ou seja, eles contam a mesma história, e João é um pouco mais destacado. João chama mais ao arrependimento. E nós vemos com o livro de Atos, temos as cartas paulinas, que são 13 cartas paulinas, e depois começamos com as cartas gerais. Aí vem Hebreus, vem Tiago, vem 1ª e 2ª João, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, vem Judas, e depois termina com também Apocalipse, um livro de revelação. Eu sempre costumo dizer, é uma questão mais prática de se entender, que o conteúdo do Novo Testamento são as cartas, pelas cartas paulinas e pelas cartas gerais. Então, o maior conteúdo que tem no Novo Testamento são as cartas. E eu sempre também costumo dizer que no Antigo Testamento, por uma referência melhor, nós temos os livros. Então, são todos eles ali chamados de livros, não querendo dizer que todos eles são livros, até mesmo porque estão dentro de uma biblioteca chamada Bíblia. Mas o que nós entendemos? O livro de Atos ele foi escrito pelo Dr. Lucas. E com total causa de conhecimento, Lucas era um homem estudioso, médico, e ele buscava realmente o conteúdo daquilo que ele estava colocando. Então, nós temos aqui grande contexto dentro de Atos. E a gente pode observar que Atos, ele era um livro propagador no que diz respeito a expandir o Evangelho, não somente para os judeus, quanto também para os gentios, também que houve aquela confusão, porque os judeus não se conformavam com isso, eles não aceitavam a questão do Evangelho também ser para os gentios. E isso, eu já quero trazer um contexto aqui para nós essa noite, de que nós precisamos entender isso, amados. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho a toda criatura. Eu posso ouvir um amém? A toda criatura, independente de quem seja. Ah, mas é espírita, mas é kardecista, Meu irmão, o nosso compromisso aqui é anunciarmos a palavra do Senhor. E aqui nós vemos, dentro desse contexto, esse crescimento. Nós também vemos uma grande ação da pessoa do Espírito Santo, sendo o próprio Deus, a grande ação que tem também em Atos. Então, dentro desse contexto aqui, nós vemos que a propagação do Evangelho ali era evidente, porque nós vemos começar com os 12 discípulos, que passaram a ser 12 apóstolos, ou seja, que viveram também depois de Cristo. Depois nós vemos, no capítulo 1, versículo 15 de Atos, nós vemos ali a citação de 120 pessoas, ou seja, já não tinha somente aqueles 12, já tinha mais pessoas ali, 120 pessoas, e entendendo de que quando se tratava dessa quantidade de pessoas, sempre era direcionado para a quantidade de homens. Então, nós também podemos contar e entender também de que havia mulheres e também crianças ali. E depois, em Atos capítulo 2, no versículo 41, ali também fala a respeito
de que já não havia somente 120, mas que já havia sido acrescentado 3.000 almas convertidas, ou seja, 3.000 vidas a mais através da pregação de Pedro. E depois, também no capítulo 4, no versículo 4, a gente não vê somente esses 3.000, a gente vê agora quase 5.000 convertidos, lembrando de que não era somente os homens, que havia também mulheres também, cruz e crianças também, nesse processo de conversão. Então a gente vê a importância do livro de Atos. E chega aqui no capítulo 5, ele traz uma grande referência para nós, de uma forma que nós não devemos nos comportar. Então, por isso, a pergunta de reflexão para nós: será que vale a pena ser fiel? Quando foi colocado o tema, hoje lá no quadro, eu, assim, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de chegar antes, colocar a lição, colocar o tema, colocar os tópicos, deixar ali umas palavras de reflexões, para que a gente possa trabalhar e interagir com a classe com uma facilidade, né, melhor. Mas, como estou falando assim, como foi lido ali o tema ali, ou seja, honestidade, um estilo de vida. Foi somente isso. E ali foi motivo para a gente poder interagir, e foi muito bom, eu quero dizer, isso aqui, expor para a igreja. E quero falar para você, você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que é criança, existe uma classe para você aqui nesta igreja. E todas as classes aqui, amados, são de excelência. Então, vale a pena você estar em uma escola bíblica dominical. Não perca tempo, porque o mundo, muitas vezes, está oferecendo coisas que são coisas imundas verdadeiramente, e muitas vezes nós estamos participando de coisas que não devemos participar, por conta nós temos a oportunidade. Aqui você não precisa pagar matrícula, porque a tua matrícula já foi paga há muito tempo. Então é só você entrar aqui, fazer parte, existe uma classe para você, e eu quero dizer, não perca mais tempo, a oportunidade é agora. Então, voltando aqui para a questão do tema, nós observamos de que a questão da honestidade é a questão de vivermos o caráter de Cristo. E se eu for aqui colocar todos os pontos ali que foram colocados dentro de classe, na questão de não sermos corrompidos, ou não de não deixarmos sermos corrompidos pelas situações e circunstâncias que acontecem, é a questão do caráter, é a questão da personalidade, é a questão de você viver o verdadeiro cristianismo. E eu quero dizer para você, amados, a verdade vale a pena. Quando você vê muito barulho, a verdade não está ali. A verdade ela é silenciosa, a verdade ela é branda, a verdade ela tem palavra mansa. Então você não precisa ficar, sabe, falando em voz alta, ficar gritando, ficar entrando em atrito, ficar entrando em conflito. Não, a verdade ela é silenciosa. Agora, quando o negócio tem muito barulho, você pode ter certeza que o negócio não é verdade. Tem sempre alguma coisa incumbida ali, então a gente precisa estar atento a respeito disso. Então eu quero aqui entrar justamente no tema que nós lemos, a respeito de falar de um casal, falando a respeito de Ananias e de Safira. A gente vê aqui, eu quero ler com a igreja, o capítulo 4, deixa eu ver aqui os versículos exatos. Vamos no capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, por favor, a partir do versículo 42. Olha como que vivia as pessoas convertidas. Porque quando nós falamos aqui no capítulo 2, nós já falamos que a pregação de Pedro já havia acontecido e de que as 3.000 vidas convertidas já haviam sido convertidas e também batizadas. Então, olha só a maneira que eles viviam. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aqui nós vemos a ação dessa igreja convertida, do trabalho do Espírito Santo.
Quando nós falamos a respeito de um processo de conversão, ele é algo, amados, instantâneo e único, quando eu falo a respeito de conversão. A santidade é um processo, mas a conversão, ela é imediata, ela é transitória, ou é convertido ou não é convertido. Ou é convertido, ou a pessoa pode pensar e não é convencido, né, da verdade, ou seja, conversão é conversão. Então, o que acontece? A gente vê aqui uma igreja totalmente unânime, uma igreja totalmente uníssima, ou seja, com um só pensamento, com um só intuito. E ali a intenção deles era de quê? De venderem realmente, de entregarem aquilo que eles tinham para que eles pudessem expandir o evangelho, querendo dizer de que Jesus era o mais importante na vida deles. Ou seja, que aquilo que eles haviam ganho através do evangelho, entendendo a eternidade, aquilo era de muito maior valor do que qualquer coisa que nós poderíamos ter aqui. Então, quando nós falamos aqui de Atos capítulo 2, nós estamos falando justamente sobre o início da igreja. Se você quer entender, quando foi que a igreja se iniciou? Justamente em Atos capítulo 2. E a gente começa a ver esse processo. Só que Ananias e Safira também estava incluso também nessa situação, nesse processo também. E quando nós vemos no capítulo 5 que nós lemos, a gente vê um processo de desvio de conduta. O que a gente observa ali? Ananias, ele em concordância, ou seja, ele chamando particípio, na verdade, ou seja, ele fez com que a sua mulher Safira participasse daquilo que não era correto. Então vamos lá, vamos entender. Aqui nesse mundo, muitas vezes nós vamos estar em posições como de Ananias e como de Safira. Mas o que cabe a nós não é tomarmos a mesma posição de Ananias e de Safira. Nós precisamos agir totalmente diferente. É por isso que se existe uma conduta e por isso que vale a pena ser honesto. Então o que acontece? Eles venderam ali uma propriedade. Ali nós lemos o texto ali, herdade. Então o que acontece? Eles venderam uma propriedade e eles não tinham a necessidade de entregar aquele valor a qual eles venderam. No entanto, que Pedro falou com eles, o terreno não era de vocês, a propriedade não era de vocês, e vocês não poderiam manter isso? Agora, por que você me traz aqui? Olha a questão, por isso que eu fiz questão de falar a respeito um pouquinho da introdução do livro de Atos, para que nós possamos entender, no que diz respeito à autoridade de Pedro, o discernimento que Pedro tinha. Porque o poder que tinha em Pedro era o poder da pessoa do Espírito Santo. E eu quero profetizar algo na sua vida, amados, profetizar algo que já está profetizado. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus, está sobre a sua vida. Então, olha, teme somente a Deus, porque o Espírito Santo não há de se afastar de você se você permanecer vivendo na verdade. Então, este homem chegou ali e falou com a sua mulher Safira, falou assim, olha, vamos vender aqui, vamos colocar aqui para que você possa entender, olha, vamos vender esse terreno por 200 mil, vamos vender essa propriedade por 200 mil, e vamos ali levar somente 10 mil e falar que foi por esse valor que nós vendemos. Não tinha necessidade disso, não tinha necessidade disso. Ele poderia muito bem chegar ali, falar a Pedro, ou diante dos apóstolos, falar assim, olha, nós tínhamos uma propriedade, nós vendemos ela por tanto, eu estou trazendo tanto aqui para ofertar. Gente, acabou. Se ele, a Bíblia em nenhum momento me fala que ele tinha feito algum propósito de cumprir com esse compromisso de chegar ali, vender e entregar o valor que ele tinha que entregar. Não falou, não fala sobre isso. Então o que acontece? Era somente isso. Mas ele chegou com a mentira. É por isso que eu costumo dizer, sou repetitivo sempre quando eu falo na questão de mentira, que a única questão de paternidade que a Bíblia dá para o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, Deus não tem pacto nenhum com a mentira, é somente com a verdade. É por isso que o nosso Deus é verdadeiro, é por isso que o nosso Deus é fiel, é por isso que o nosso Deus é justo. É por isso, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é puro. Não existe nenhum outro igual a Ele. E esse homem chega ali diante de Pedro e entrega ali como se fosse aquele valor que havia sido vendido. E Pedro vira para ele e diz para ele, falou, Ananias, por que mentistes?
Por que deixaste entrar no teu coração aquilo que não é verdade? Porque você não está mentindo para mim, Ananias, você está mentindo para Deus. Meus amados, você consegue entender? Muitas vezes as pessoas estão chegando diante, não falo somente diante de liderança, mas a nossa postura tem que ser diante de todos, amém, igreja? Diante de todos, não importa. Não importa se o fulano é corrupto, é ladrão, não respeita os conceitos de Deus, e eu quero me igualar a ele. Se ele é assim, eu também vou pagar a mesma moeda? Não! Eu vou pagar de uma forma diferente. Se ele está me fazendo mal, eu vou pagar com o bem. Eu vou pagar com a verdade. Então, quando muitas vezes as pessoas querem chegar diante de liderança, querem chegar diante de outro irmão, querem chegar diante de uma situação e querer dilubriar a situação, querer pegar aquilo que é fato, que é verdade, e não falar aquilo que é fato, que é verdade. Irmãos, podemos falar de inúmeras situações, podemos colocar aqui inúmeros exemplos. Uma venda de um carro, de repente o carro está cheio de problema. Não, meu irmão, pode comprar, está beleza, está tinindo. Tinindo daqui a 1 quilômetro. Não tem garantia. Você comprou, tu leva até contigo. Comprou, beleza, assinou, está tudo direitinho, ó. Vai. Não, meu irmão. Ó, tem isso. Dá para me dar um desconto? Não, beleza, eu dou um desconto, mas eu negocio de certinho. E isso eu posso falar aqui, você sabe que vou ficar aqui, né, até perdendo o tempo falando de inúmeras coisas, mas irmãos, a gente tem que ser verdadeiro. Nós devemos agir com caráter de Cristo. É por isso que eu falo, irmãos. Será que nós estamos fazendo aquilo que Cristo faria? Se estamos fazendo, estamos no caminho certo. Se não estamos fazendo, não vem com esse assunto de falar, mas todo mundo é todo mundo. Você é você. A salvação é particular. Não adianta que quando chegar lá diante do Senhor, Senhor, mas todo mundo fazia, e aí todo mundo fazia. O que eu tenho certeza, e que você tem certeza, é de que nós chegaremos diante do Senhor e iremos estarmos conscientes e estarmos vivendo eternamente com Ele. Porque a nossa atitude de declarar, Senhor, o meu empenho, o meu desejo é de não falhar e de nunca deixar de ser fiel ao Senhor. E se eu vier a falhar, que eu venha ter postura de me levantar e de me consertar, manter minha cabeça erguida e fazer o que é correto. Então esse homem chegou ali e falou diante de um dos apóstolos. Apóstolos agora porque Cristo já não estava mais, apóstolo porque é após de Cristo. Então ele já estava ali diante de quem? De Pedro. E Pedro, com discernimento, cheio do Espírito, falou, Ananias, está mentindo para mim? Até pode mentir, mas mentir para Deus. Sabe o que a Bíblia falou, que nós lemos aqui no texto? Ele expirou. Eu vou traduzir de uma forma melhor. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Irmãos, estarmos vivos é motivo de darmos glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? É motivo de glorificarmos a Deus. O fato de estarmos vivos é motivo de glorificarmos a Deus. Mas eu também tenho que entender de que a partir do momento em que eu não estiver mais aqui, eu vou estar vivendo eternamente com Cristo. É essa a convicção que eu tenho que ter. E quando esse homem morreu, eu também quero deixar bem claro aqui, a Bíblia não fala sobre isso, no que diz respeito à salvação de Ananias e de Safira. Não fala tanto a respeito da salvação, quanto não fala também da não salvação. Mas o que eu quero dizer é essa questão de expirar, essa questão de morrer instantaneamente, de não ter tempo de se arrepender, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. A Bíblia também não fala em nenhum momento de que ele falou assim, peraí, me perdoa, não teve tempo. Falou que ele expirou e foi levado por jovens, já como cadáver, como morto, porque ele mentiu, não contra o homem, mas sim contra Deus. Nós tivemos agora, no Paraná, ontem de ontem, foi isso, né? Ontem de ontem, o ciclone. O ciclone, ele
ele pega algumas centenas de metros de uma localidade. O ciclone que houve no Paraná, ele foi de 3 minutos. 3 minutos. Vidas foram tiradas, muitas vidas estão sendo medicadas, né, estão hospitalizadas. E, amados, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não tenho dúvida de que vocês também, que viram a imagem, não deixaram de ficar impactados com aquilo que aconteceu. Estamos falando do nosso país chamado Brasil. Estamos falando aqui de um sistema totalmente tropical, um sistema que não está apto a esse tipo de situação. A diferença de um ciclone para um furacão, o que eu vou falar aqui é fato, tá, amados? Não estou aqui... vocês já perceberam que a maioria dos furacões, ele tem nome de mulher? Eu não sei se eu fosse exato justamente no ano, mas se eu não estiver equivocado, foi em 1950, por causa de uma questão de um general, e veio um furacão, e ele mesmo colocou o nome do furacão no nome da mulher dele. Isso quer dizer a atitude, né? Algumas atitudes de algumas mulheres falam, pô, essa aí é um furacão. Então é justamente por isso, para facilitar e para colocar o nome. E o que acontece? Então isso tornou uma sequência. Então, de repente, é o nome de uma esposa de um soldado, de um outro oficial, mas sempre tem alguma coisa a ver. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte, não quer dizer também que não existe furacão com o nome de um homem também, que existe também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, a questão da diferença do ciclone para o furacão é que os ciclones são centenas de metros. E o furacão é algo de estado. Você pode considerar estados todo devastado por causa de uma situação de um furacão. Agora, por que eu estou falando isso? É a questão de nós estarmos preparados para qualquer tipo de situação. Porque muitas pessoas partem nessa questão instantânea. Ora está, ora já não está mais. Ora se tem oportunidade de se arrepender, ora já não tem mais oportunidade de se arrepender. Então, o que nós precisamos vivermos é uma situação contínua de arrependimento e de não voltar mais ao pecado, de não viver aquilo que Pedro fala, que o cão voltou para o seu vomito e a porca voltou para um lamaçal. É isso que Pedro nos chama e nos desperta para que nós não venhamos vivermos dessa forma. Então, nós precisamos ter a integridade, o caráter e a convicção de que vale a pena viver uma vida de fidelidade, de viver uma vida de honestidade diante de Deus. E esse homem, ele veio a expirar, se tratando de Ananias. Ele veio a morrer. Por conta a Bíblia fala que depois de 3 horas, a sua esposa foi chamada e ela foi interrogada da mesma forma que ele foi interrogado. E falou assim, Safira, você confirma que você vendeu essa propriedade, portanto, ela confirma. Irmãos, quando eu falei que muitas vezes nós podemos estarmos, mas não vivermos, estarmos na posição muitas vezes de Ananias e de Safira, mas não vivermos em conformidade, eles tomaram a decisão deles. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a decisão está em tuas mãos, o ensinamento está aos teus cuidados. Porque se Safira me chega e Ananias fala para ela, olha, vamos vender portanto e vamos ali anunciar portanto, vamos entregar somente uma parte. Ela poderia muito bem, não temos necessidade de fazermos isso. Nós vamos vender portanto e falarmos que vendemos portanto e podemos entregarmos tanto. Então, irmãos, o que não cabe é termos postura. Se Ananias não tivesse tomado essa atitude de particípio, ou seja, de envolver a sua mulher, induzindo a sua mulher a vir a pecar e também vir a morrer, ela poderia muito bem também ter tomado a atitude, falar assim, olha, eu não vou me envolver com isso. Fica você somente nessa situação e ainda vou orar pela tua vida para que você não cumpra este fato. Mas foi o casal.
Mediante a essa palavra introdutória, as pessoas ficam preocupadas quando a gente fala a palavra introdutória, né? Falam, pô, se somente esse é o início, né? Imagina quanto tempo que vai demorar isso. Mas pode ficar tranquilo que ainda é 19h16. Eu ia até pedir antes aqui que você desligasse seu telefone, se por acaso estivesse ligado, se desligar do mundo lá fora, se vai acontecer alguma coisa, se não vai, para você ficar tranquilo, para você receber, né, da parte de Deus, que isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, assim, isso tem que ser algo nosso, tá, irmãos? Eu sei, você andar de celular é uma coisa hoje que é normal, é um hábito nosso. É uma parte que já faz parte, né, de nós mesmos. Mas, por exemplo, assim, é sempre bom quando você entender lá que a partir do momento que você entrou pelos atos da igreja, se você tiver algum compromisso, alguma coisa com urgência, deixa no silencioso, você sabe que se quando tocar ou receber o sinal, você pode chegar ali e atender a situação. Mas não tendo isso, faça isso, desliga o telefone, fica tranquilinho e receba da palavra do Senhor. Amém? Eu posso ouvir uma glória a Deus? Amém. Louva a Deus. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui a respeito, dividirmos alguns pontos aqui, e falar sobre essa questão da honestidade. É um princípio. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, por favor. Pois zelamos o que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aquilo que nós falamos aqui na palavra introdutória. Ou seja, eu não tenho que estar medindo para quem que eu vou ser honesto. Não, eu tenho que ser honesto a quem quer que seja. Amém? E essa é a postura e na questão do caráter que eu tenho que ter. Então, quando nós lemos isso aqui, a gente pode ver que Ananias, ele não mentiu para homens. Ele mentiu foi para Deus. Então, houve uma consequência. Houve uma consequência. Então, como que nós vamos ter uma atitude ou querer ter uma iniciativa de mentir para Deus? Então, o que eu preciso entender? Quando eu estou falando das coisas espirituais, estou tratando as coisas espirituais, e independente para quem eu estou falando, se eu estiver mentindo, eu não estou mentindo para aquele indivíduo, eu estou mentindo justamente para Deus, porque eu não estou falando a verdade. Eu não estou falando a verdade. Então, a gente observa aqui que a gente tem que ser honesto e ter essa atitude de caráter e de honestidade diante de todos. Ananias também, ele não projetou um plano desonesto contra homens. Não foi. Não foi. Esse plano, esse negócio malífico, não foi contra o homem. Não foi ali, eu vou armar em cima dele ali. Sabe? Muitas vezes a gente fala nessa questão dessa fidelidade. Irmãos, não se sinta, vamos colocar assim, forçado a você devolver o que é de Deus, o que é de Deus. Até mesmo porque você já aprendeu isso, o que é de Deus é de Deus. O que cabe a nós é entregarmos a Ele, devolvermos a Ele o que é dízimo, somente a 10ª parte. Você já entendeu se Deus falasse, olha, eu quero 90% daquilo que você ganha? Não é isso que Deus faz, eu quero 10% para a fidelidade, e mediante essa fidelidade, eu vou honrar o meu nome para contigo. E Ele honra. Eu sei que você que é dizimista, você sabe o que nós estamos tratando aqui, do que nós estamos falando. Então, a questão de ofertar também é algo voluntário, é algo do coração. Sabe, não é você reter, não é você segurar, não é você não, mas é algo voluntário. Nós estamos aqui com alguns pastores, dentre eles, eu também, participando de alguns estudos. E toda sexta-feira tem um estudo, nós já estamos na 6ª aula, iremos partir para as 4 últimas, não é isso, pastora? Para as 4 últimas. A última foi a respeito de missão. Missão não é uma grande missa não, tá, amados? A missão é de missionário mesmo, ou seja, nós temos aqui o departamento que faz parte da junta, nós temos o DNI, que é o discipulado, nós temos o JNI, que é a juventude, e nós temos o MNI, que é justamente sobre a missão. Missão Nazarena Internacional. Missões Nazarena Internacional. O que acontece? Essa missão, ela tem o compromisso de mandar aquilo que recolhe para aqueles que vão para o campo. E a nossa igreja, a igreja do Nazareno, o fundamento dela é justamente a questão de missão. Eu posso ouvir um amém? A igreja do Nazareno, a grande responsabilidade que ela tem é justamente na questão de missão. De missão.
E não é somente a missão daquele que está aqui perto, mas daquele que também está longe também. Então, precisamos entender algo, irmãos. A missionária Vânia, 32 anos nesse ministério, 32 anos, muitos países, muitas cidades, muitos estados dentro do nosso país, ministrando nessa questão de missão. Ela falou ali que o nosso país é um país de pizza, mas não de missão. Infelizmente, o que ela disse é verdade. Quando eu falo pizza, amado, não é somente pizza. Não é somente pizza. Mas o que acontece? Ela falou, se você desse ao menos R$1 ou R$2 para missões, você não tem a plenitude de quanto isso é significativo. E nós muitas vezes não damos porque falamos que... eu não consigo entender isso. Não, eu não vou dar porque é pouco, é só R$5 que eu tenho, é só R$10. Eu não dou. Eu falo que é pouco, mas não dou. E não dou nada. Irmãos, missão, foi como a missionária falou, é dormir acampado aonde tem cobra. Literalmente onde tem cobra. E não são cobras que vai só passar pelo teu corpinho e te alisar, não. São cobras venenosas que se picar, leva à morte. São lugares que o jacaré, se ele sair da lagoa, ele vai até ali, se ele tiver faminto, se ele achar necessidade, ele vai dar as mordidas dele. É disso que nós estamos falando. É de lugares, amados, que se você abrir a palavra do Senhor para você apregoar a palavra do Senhor, você já será uma das pessoas a serem executadas. Ou não executadas, dependendo da vontade de Deus nesse momento. Ou como, né, uma situação que já está no plano dele. Então, essa questão, as pessoas se sentem obrigadas. Eu quero que você se sinta o seguinte, olha, se sinta responsabilizado. Porque você conhece a verdade. Então não adianta eu chegar diante de Deus, Senhor, eu não vou ofertar, porque eu não tenho. Mas muitas vezes eu não tenho porque eu não faço. Muitas vezes eu não sou abençoado porque eu não faço aquilo que eu tenho como ordem de ter que fazer aquilo. E eu fico complicando a situação, eu vivo de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu deveria viver, de uma vida abençoada. Não estou querendo dizer para você que você vai ficar isento de ter problema, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que o vento vai surgir, a tempestade vai acontecer, mas a última palavra que vem do Senhor, ela vai acalmar a tempestade e ela vai fazer com que o mar fique quietinho. E vou lhe falar mais. Se tiver que vir um terremoto em teu favor, ele vai mandar um terremoto em teu favor. Sabe para quê? Para quebrar as algemas, para abrir as portas e para te libertar. Então, irmãos, quando nós vemos aqui que Ananias, ele não projetou um plano desonesto contra o homem, mas sim contra Deus. E Ananias foi, como já falei aqui, partícipe. Ele induziu Safira. A teoria monista é respondida pelo crime, ou seja, que ela responde pelo crime, ela quer dizer que, por exemplo, aquela pessoa que, por mais que ela tenha sido influenciada, ela participou do crime, ela também está inclusa. Não importa qual foi a ação dela ali, ela também está inclusa dentro da questão criminal. O segundo ponto que eu quero deixar é repudiando a desonestidade. Quem estava na classe da escola bíblica dominical essa manhã? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso, correto? Né? Na questão da honestidade, é um princípio, de repudiar a desonestidade. Aí vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência,
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ah, não, era até o versículo 2, perdão. Então, o que acontece? Aqui ele está falando justamente nesse momento, sabe, que nós, muitas vezes, a corrupção bate a porta. Quando nós falamos a respeito de corrupção hoje na classe, foi justamente sobre isso. Quantas pessoas ali se pronunciaram e falaram que renunciaram. E é assim que nós devemos fazer. É renunciar. Obrigado, não, obrigado. É renunciar mesmo. Sabe por quê, amados? O pecado, ele bate a porta, se não é a todo instante, pelo menos todos os dias ele bate a porta. E o que ele quer nos induzir é de que nós venhamos errarmos, de que nós venhamos pecar. E quando eu entendo que o meu dever é ter a honestidade, é cumprir com o caráter de Cristo sobre a minha vida, é a postura que eu tenho que manter. E isso é em toda a situação. Não se sinta com vantagem de você dilubriar uma situação. Sabe, muitas vezes ficamos contentes, nós somos assim, né? Por exemplo, a fila é a fila do CISREG, né? Vamos colocar lá. A fila do CISREG é uma benção, né? Assim, espero que nenhum de vocês tenha precisado, mas é uma benção. Então, quando você fica ali, a fila é grande. Mas, se de repente tiver alguém, não, mas o meu amigo pode mexer no sistema do CISREG. Aí o teu amigo te coloca lá na frente e coloca aquele que estava quase chegando lá para trás. E eu fico feliz com isso. Não, mas foi Deus. Espera aí, ué, como é que é isso? Então quer dizer que Deus falou assim, ó, vai lá, até mesmo porque, meu irmão, se foi Deus, nem do CISREG você iria precisar. Aí vocês conseguem entender? Então muitas vezes eu estou achando que não, peraí, aí eu estou colocando Deus na situação. Peraí, foi Deus que fez isso aí, mas fez o quê, irmão? Aí como eu falei aqui, eu vendo o negócio todo ruim, eu não anuncio que aquilo está tudo ruim, eu falo que está 100%, semi-novo, né, quase novo, sem uso nenhum, já usou milhões e milhões de vezes o negócio, e coloca ali e vende. Ô, glória! Deus está nesse negócio aí. Irmão, aí vamos lá, se eu não estiver equivocado, é Provérbios capítulo 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que junta com a força do trabalho, esse terá aumento. Então, é dessa forma, sabe? Os bens que facilmente se ganham diminuem, aí você vê, escorrem pela mão, sabe? Fogem do teu controle, porque hora você tem, hoje já não tem mais. Então, quando eu junto com a força do meu trabalho, aí a Bíblia fala que isso terá aumento. Isso será uma prosperidade para a minha vida. Então, a gente observa aqui que essa questão, eu preciso repudiar a desonestidade. A desonestidade, quando praticada com frequência, ela torna-se um hábito que contamina. Então, por exemplo, a pessoa, é a mesma coisa da mentira, quando a pessoa, ela vive mentira, ela se torna mentiroso. Ela se torna mentirosa, aquilo se torna algo constante. Porque aquilo vira um hábito para a vida dela. Então a pessoa mente, e aquilo vira um hábito. É a mesma coisa daqui que nós estamos falando aqui da desonestidade. A pessoa é desonesta, né? Fica vivendo uma vida desonestidade, aquilo vira um hábito para a vida dela, ela acha que aquilo é uma coisa natural. Então, isso aqui está totalmente distante de nós, amados, porque nós somos um povo lavado e remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. E para anunciarmos o Evangelho da salvação. Por isso, a necessidade de mudança de hábito. Então, se existe alguma coisa que você entenda, de que você interpreta, de que precisa ser mudado, de que não está dentro do contexto, você não tem por obrigação de compactuar com nenhuma coisa que seja errado. Nenhuma coisa que seja errado. Porque assim nós estaríamos agindo como Safira agiu. E temos que termos postura e posição. Eu não vou compactuar com esse erro. Não vou compactuar com esse erro.
Nós falamos a respeito de uma questão de licitação hoje pela manhã. Licitação, para quem não sabe, eu vou aqui tentar, né, resumir a situação. Por exemplo, você entra em uma situação de uma necessidade de um órgão, não somente público, pode também ser um órgão privado, você entra nessa situação e você leva a sua proposta. Algumas empresas entram com a proposta, e você tem que estar totalmente legalizado, com seus impostos legalizados, tudo legalizado, tudo direitinho, para que você possa participar legalmente dessa licitação. E ali você envia a sua proposta. Então, dentro do contexto que foi enviado, se a sua proposta for a melhor e você estiver dentro do contexto, você vai estar aceito com essa questão da licitação, e você está pronto a prestar o serviço. Bacana isso. Aí o que acontece? Você está lá, você levou a sua proposta, você foi aprovado, você tem uma empresa, você leva o seu negócio para lá, você entrega tudo direitinho, e depois que você entrega, o abençoado que lá recebe, ele pega, vira para você e fala que assim, ó, para você receber esse valor aí, você tem que me dar 10% do teu lucro, 20%, 30%, 50% do teu lucro. E sabe o que acontece se você não fizer isso? O valor que você investiu, a proposta que você ganhou legalmente, ela não é liberada. O que eu quero dizer com isso? Postura. Nós precisamos termos caráter. Nós precisamos dizermos não. Não. Se é de meu direito, eu tenho que receber aquilo que é do meu direito. Eu falei, porque nós estamos com um irmão passando por essa situação, e eu falei para ele, meu irmão, nós vamos estar orando pela sua vida. E eu creio que no Deus que nós servimos, Ele irá mudar essa história. E sabe como que Deus muda essa história? Ele tira o ímpio dali e coloca um servo dele fiel e justo. Você vai pagar o que tem que ser pago, porque foi feito com justiça. Então, irmãos, não se corrompa. Não tem por que se corromper. Não existe essa hipótese na minha e na sua vida. O terceiro ponto, e para que nós possamos terminar, mudando de hábito. A desonestidade nos leva a desagradar a Deus. E estamos fadados ao fracasso e à derrota espiritual. E o pior de tudo, a morte eterna. Coloca, por favor, aí Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Pode voltar, por favor. Aqui ele está falando o seguinte: aquele que encobre o seu pecado, que encobre a sua iniquidade, está aqui, ó. É nunca. Ele não está falando que existe uma hipótese de você prosperar ou não. Nunca prosperará. Pode seguir. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, irmãos? Então, bem-aventurados são os misericordiosos, Mateus capítulo 5, que alcançarão o quê? Misericórdia. Então, a partir do momento em que eu ajo com fidelidade, com caráter, com personalidade, com honestidade, você pode ter certeza de que eu serei abençoado, e eu tenho certeza de que você será abençoado. Falamos aqui também na questão de Ananias e Safira, porque essa questão de você ficar fadado ao fracasso e à derrota espiritual, é a questão realmente de expirar, de morrer instantaneamente, acabou o assunto. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz, cabe ao homem morrer somente uma vez, morreu, segue o juízo. Então, não tem
mais papo, não tem mais. O camarada está ali, pode conversar, pode pedir. Não, esquece. O catolicismo é o purgatório, não é isso? Eles acham que ali ainda vai passar pelo purgatório, que ali ele vai ter condições de pedir perdão, né, de pagar. São questões de indulgências, umas questões assim que não tem relato bíblico para isso. Não existe, isso não tem como. Então, meu irmão, é direto, o assunto é direto. É direto, acabou, segue o juízo. Então, por isso que nós temos aqui uma igreja que está totalmente preparada para isso, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Somos uma igreja preparada para isso. A partir do momento em que nós estivermos mais aqui, nós iremos seguir o juízo, e esse juízo é vivermos eternamente com Cristo. Se Ananias e Safira tivessem atitude de mudança de hábito, de vida, eles teriam sido perdoados. Eu não tenho dúvida disso. Até mesmo porque eles nem precisavam, como falamos aqui na introdução, não precisavam de tomar a atitude que eles tomaram inicialmente. Não precisava de tomar aquela atitude. Então, não quer dizer que o fato de não errarmos, de não pecarmos, de não falharmos, que eu não tenho o direito em Deus, de um Deus misericordioso, de chegar e falar, Senhor, eu pequei contra ti. Assim como nós temos a parábola do filho pródigo, o que o filho pródigo pronunciou? Senhor, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o meu pai. Ou seja, ele reconheceu. Então, o que nós precisamos entender, e por nós estarmos cheios do Espírito Santo, e quando nós falamos aqui cheio do Espírito Santo, me traz a lembrança novamente a respeito de Pedro, porque Pedro, nós temos ali de que, no capítulo 3 agora, se não estiver equivocado, o que acontece? Nós vemos ali que as pessoas levavam os doentes em maca, levavam os doentes para próximo dele, para que somente por onde a sombra dele passasse, as pessoas ficassem curadas. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, você também é uma pessoa cheia do Espírito Santo, posso ouvir uma glória a Deus? Você também é um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, entende isso? Entende isso? Então não se retraia, não se cale, porque não era a sombra de Pedro que salvava. Não era a sombra de Pedro, mas era o Espírito Santo que estava nele. E não é diferente com você. Então você pensa que quando a mulher do fluxo de sangue foi lá, se meteu naquele meio ali, foi em contra a maior sociedade, tocou nas vestes de Jesus, foi as vestes que curou? Não, foi Jesus que curou, irmãos. A mula quando falou, não foi a mula que falou, foi Deus que usou a mula. E falou, Deus falou através da mula. Olha que ponto que o homem se sujeita, uma mula tem que falar, e ele conversar com a mula ainda. E a ficha cair depois, estou conversando com a mula aqui. É Deus, amados. Aí a gente pensa, aí por que acontece? Era mais fácil as pessoas pegarem aquela mula quando morresse, espera aí, ela morreu, agora vamos embalsamar ela, né? Vamos empalhar ela e vamos colocar ela ali, para que ela seja adorada. As pessoas iam adorar a mula. Então, irmãos, a nossa adoração ela está voltada somente para Deus. É Ele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. A sarça, quando ardia, ela não era forte porque ela não se queimava, ela ardia porque o poder do Espírito Santo é o único que tem poder para isso. A sarça ardia e não se consumia. Isso é tremendo demais. Eu posso ouvir uma glória a Deus? É tremendo demais, irmãos. Nós estamos falando de uma árvore. Ela ardia pelo poder do Espírito Santo. Eu quero terminar e quero declarar para você: em nenhum momento você perca o foco do posicionamento que nós precisamos ter. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Não se corrompa. Não se venda. Não faça nada de que Jesus não faria. Faça tudo de que Jesus faria e faz.
viva dessa forma. Porque eu não quero que você saia daqui de uma forma diferente com aquilo que eu irei falar agora. Irei voltar a repetir. Você é um servo especial e você é cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero orar pela sua vida. Você fique totalmente à vontade, você pode vir aqui no altar, nós vamos estar orando pela sua vida. Sabe por que a importância da oração, irmãos? Nós muitas vezes estamos sendo pressionados, estamos sendo tentados a fazer aquilo que é errado. E nós estamos ali falando, eu não vou fazer, eu não concordo, eu não aceito, e somos ali o tempo todo pressionados, somos tentados a isso. E possa ser que por algum motivo, por alguma falha, não é que você deixou de estar cheio do Espírito Santo, aconteceu de ter uma falha. Nós estamos aqui para estarmos diante do Senhor, agradecendo a Ele e falar: Senhor, a postura que eu quero ter é estar revestido do Teu poder sobre a minha vida. Eu não quero algo diferente, eu quero estar revestido. Coloque para mim, por favor, nós vamos estar aqui orando, a igreja, aqueles que quiserem estar aqui, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Nós vamos falar aqui a respeito de despojarmos e de revestirmos. Despojarmos é abandonar certas situações e revestirmos do novo homem. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23. Diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, amados, nós estamos aqui para vivermos o caráter de Cristo. Eu quero convidar pastoras que possam vir aqui, estejam impondo as mãos, amém? Com a unção de Deus. Se você tiver o desejo no teu coração, sinta-se à vontade, pode vir aqui. Se não quiser vir aqui na frente, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra diz, Pai, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vemos, Pai, que o evangelista João, Pai, ele fez uma declaração de que o Verbo, Pai, se encarnou, Senhor. Ei, o Verbo se fez carne, porque ele já existia. E, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nós temos todo o conceito de não vivermos em nenhum instante, Pai, na corrupção que este mundo nos oferece. Nós lemos em Timóteo, Senhor, Pai, são coisas corruptas, são coisas, Pai, que afetam a tua palavra sobre nossas vidas e que não permite, Pai, que nós não venhamos termos o testemunho de Cristo em nossas vidas, mas nós estamos aqui, Pai, posicionados diante do Senhor, declarando, Pai, de que nós somos teus servos e de que nós iremos viver, Pai, essa fidelidade, Senhor, e termos sim o caráter de Cristo. Senhor, eis aqui os teus servos, Pai. Tu conheces o coração, Tu és o Deus, Pai, que sabe o nome e o sobrenome. Tu sabe, Pai, da intenção de cada um dos teus servos, Pai. E
nós queremos declarar, Senhor, não somente que eles aqui estão aqui na frente, Pai, mas de toda a igreja que aqui está presente, Senhor, que nós tomamos posse, Pai, de uma vitória chamada sobrenatural, algo que vem do Senhor para nossas vidas, algo que já está projetado, Senhor, antes mesmo da eternidade, e nós estamos tomando posse, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Senhor, em todo tempo Tu és bom, Senhor, e em todo tempo o Senhor permanecerá sendo bom, Senhor. Então, Pai, independente de qual seja a situação, Tu a conhece todas, e o que nós precisamos entendermos, Senhor, por estarmos cheios do Espírito Santo, Senhor, é de que o Senhor irá resolver toda a situação em conformidade à Tua verdade e o Teu projeto sobre nossas vidas. Senhor, não retire de nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o favor imerecido, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti, Senhor. E Pai, sairemos daqui, Senhor, não de uma forma diferente, mas, Pai, convicto e decretando, Senhor, a nossa vitória em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer: tome posse da Tua vitória em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer um convite. Não é que alguns dos convites que aqui é feito não deixa de ser especial. Nessa terça-feira nós teremos o culto, e terça-feira o tema é, pastor? O Deus que cura. E será dirigido pelos homens, tá? Sempre deixamos enfatizado aqui, somente a direção, mas o culto é para todos, o culto é ao Senhor. Então, eu estou fazendo esse convite para você. Tem foto aí, Frank, da última foto tirada dos homens? Tem ou não? Só tem? Ah, tem, né? Então, eu quero também expandir esse convite para você. Você que ainda não faz parte dessa classe, irmãos, é importante. Nós colocamos ali um tempo determinado de 1 hora, mesmo que passe, é muito gratificante. Não tem não, né? Tranquilo. Então, eu quero fazer esse convite, tá, em especial para você, que você esteja aqui, não somente nessa terça-feira, evidentemente que nós temos o compromisso todas as terças-feiras, de manhã provavelmente já tenha sido anunciado aqui, né? Também temos jejum e oração, na quinta-feira também, então o nosso compromisso é com a casa do Senhor, amém? Então eu conto com a sua presença, terça-feira agora, tá bom? Às 19h30, o tema é o Deus que cura, nesse culto abençoado, amém? Deus abençoe, obrigado. Amém. O Deus cura. Com certeza, eu gostaria de conhecer Manuele, que está nos visitando. Oi, Manuele. Seja bem-vinda, Manuele. Dá um abraço nela aí, Suzilene. Em nome de Jesus, se sinta em casa, à vontade. O culto foi bom? Podia ser melhor. Sabe por causa de quê? Porque você precisa convidar aquele teu vizinho. Precisa convidar aquela pessoa que você fala assim, pô, hoje ele podia estar aqui para ouvir essa palavra. No sábado, pastor Eduardo, eu estava vindo do mercado e eu encontrei uma pessoa na rua, um senhor, um coroa. E ele começou a meter o malho no pastor. Um pastor, tá? E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu falo que eu sou o pastor para esse homem? Hã? Mas ele falou tudo de ruim de um pastor. E eu comecei a meditar e me fazer entender que eu não sou aquela pessoa. E eu não posso ser aquela pessoa que este homem, infelizmente, conheceu. Né? E o que acontece? Não é só porque a gente é pastor, não. É porque você é servo do Senhor, onde você coloca a planta dos seus pés. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Como, pastor? Sendo honesto, sendo amoroso, sendo cuidadoso, sendo zeloso pelas coisas de Deus, não é isso, Ana? Sendo zeloso pela sua vida. Eu, hoje, de manhã cedo, eu estava falando com o Eduardo mesmo, né, Eduardo? Pastor Eduardo. Eu estava conversando que hoje, de manhã cedo, eu estava ouvindo uma mensagem do Edir Macedo, que eu esqueço o nome desses pregadores graduados, ele falando de alma. Que coisa maravilhosa.
E a gente não entende que a gente não cuida, não cuida do corpo físico tão somente. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque é ela que traz toda essa existência para o Senhor. Toda adoração vem da nossa alma, porque nós adoramos Ele em espírito e em verdade e na alma da gente. Nós precisamos entender que o Senhor, aonde você está, aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai estar ali. Às vezes a gente tem eu não vou pregar não, tá? Senão eu vou despregar tudo que o pastor Eduardo pregou aqui. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, aonde te passa... Eu moro há 2 anos e pouco ali na rua onde que eu moro agora, né? Perto da Madura ali. Eu não conheço ninguém, mas todo mundo me conhece. Ainda falava, pastor, tudo bem, pastor? Pastor, e às vezes no outro dia eu estava andando assim, tinha uma mulher lá em cima, pastor, essa mulher nem vi onde ela estava, nem conheço essa pessoa, mas ela te conhece. Não é porque você é pastor, não, é porque você é servo do Senhor. As pessoas te olham e veem, mas tem que olhar uma diferença, tem que ver alguma coisa diferente. Eu sempre estou dentro de casa, quando não estou em casa, eu estou dentro da minha casa, sempre buscando a presença do Senhor em santidade, com certeza, procuro fazer isso, sempre. Eu tenho um maior carinho por todos os irmãos, todas as irmãs, tenho um respeito muito grande, tá? Eu tenho mesmo. Não é porque eu sou fingido, não. Às vezes eu falo assim, eu tenho que ser ator ali, mas é mentira, porque o grande ator está na glória já, né? Ele não era ator, mas ele tinha toda a atuação da verdade, da vida, e nos traz isso para nós. Nós somos filhos escolhidos para sermos servos do Senhor. É muito difícil você servir, porque quando você serve o outro, você está servindo ao próprio Deus, porque Ele é teu filho, teu irmão. Deus, Ele escolheu você para ser servo, para ser honesto, para entender que, às vezes, você precisa falar algo e você fica retraído de falar e você perde aquela vida. Porque, às vezes, é duro. Às vezes, Deus fala assim, pô, duro, né? Duro falar da palavra do Senhor, mas é necessário. Eu não sei por que Deus está me induzindo a falar isso, que eu sou um pouco de falar, né? Eu falo muito nos bastidores. Eu sou mais de holofotes, colocando as pessoas. Mas quando Deus ele nos induz e conduz a gente falar alguma coisa, porque a igreja precisa de ouvir alguma coisa e eu também preciso. Nós precisamos ser verdadeiramente servo do Senhor. Porque lá no céu não vai ter aquele jeitinho, né? Eu tive uma oportunidade, eu falei, seu pai, encerrar mesmo, eu tenho 2 minutos ainda, né? E quando eu tinha uma pessoa aqui na igreja, que eu não tinha raiva, eu não tinha raiva dessa pessoa, só que eu não tinha aquela simpatia, porque às vezes a gente tem uma simpatia para alguns e para outros não. E essa pessoa não tinha nenhuma simpatia, eu não tinha muito e ela também não tinha para comigo. E um dia eu sonhei, olha como é que Deus nos avisa, nos mostra que às vezes nós estamos desagradando a vontade dele. E sonhei, olha, tem os desenhos, tudo que mostra, né, quando está lá, a pranchetinha, o anjo, né, você entra, você não entra, você entra, você não entra. E eu estou ali, eu vi a pessoa entrar. O anjo colocou a pranchetinha, olhou, o nome dela estava lá. Eu falei, para mim é mole então. Essa entrou, por que eu não entro? Porque a gente olha a pessoa, a gente não olha o ser que é de Cristo. E eu falei assim, estou dentro agora. Cheguei lá, o anjo, você não. É por quê? Aí eu comecei a falar assim, eu faço isso, faço aquilo. E o anjo falou assim, olha, você está vendo aquela pessoa ali? Você não conseguiu aturar ela por, vamos dizer, 10 anos lá na terra. Como é que você vai aturar essa pessoa eternamente? Eu falei, Jesus, e agora? E agora para falar para essa pessoa que isso aconteceu? Tem que ser muito crente, né? Cheguei, irmão, aconteceu isso, sonhei assim, você me perdoa? Mas não tem nada que te perdoar. Às vezes o inimigo coloca algumas situações para a gente perder o foco da adoração, perder o foco de quem você é de verdade, porque você tem que ser você. Deus não vai te mudar completamente. Se Ele quiser te mudar, Ele trazer você pronto, porque Ele é o Deus que pode fazer isso, mas Ele não faz. A minha igreja, tenha uma boa semana, desculpe aí, não é desabafo não, é uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, para a gente entender que todos nós estamos aqui, somos servos. Somos iguais, não tem o que está no púlpito, no altar, o que está na portaria. Todos nós somos diante do Senhor iguais.
E se você acha muito diferente, é melhor que qualquer uma pessoa, aquele anjo vai te barrar naquele grande dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando este culto para a glória do Senhor. Pastor Eduardo, obrigado, Deus abençoe a sua vida. Foi de Deus. Eu não estava na classe, né, mas assisti uma aula boa depois também. Amém? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por este culto. Obrigado pela vida da Ana, que ministrou os louvores ao Teu nome. Pai amado Alexandre, do Bira, do Rafael, do Mateus, Felipe, né? Felipe, Marcelo, Denise Barnabé, Andréia. Obrigado, Bira. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Franklin. Obrigado, portaria. Obrigado, irmãos que ficaram com as crianças. Obrigado, porque nós somos gratos a Deus pela vida dessas pessoas que se propõem e se dispõem a adorar a Deus conosco. Senhor Deus, nos leve debaixo da Tua proteção aos nossos lares, nos dê uma semana maravilhosa, Ladiane, que Deus te abençoe grandemente, que nos dê, Senhor Deus, horas infinitas na Tua presença, Senhor. Nos leva debaixo da Tua graça e que o nome de Jesus seja exaltado. Aonde nós passarmos, o Senhor possa transmitir, o Senhor possa irradiar, o Senhor possa conduzir, Senhor Deus, o Seu Espírito àquelas pessoas. Senhor Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso dia, o nosso dia de amanhã. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações de Espírito Santo, esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, nesta comunhão dos santos, mas até que a gente possa ser um em Cristo, lá na glória, e todos possam dizer amém. Deus abençoe, boa noite.